para quem fala que a China é imperialista. A China não é imperialista. Inclusive na agenda econômica. Você não vê ela com cooperação econômica exigindo contrapartida de ninguém. Ao contrário do que os Estados Unidos e o bloco capitalista sempre fez, né? Quando vai ajudar o Brasil via FMI, via Banco Mundial, tem ajuda, mas tem uma contrapartida. Você tem que adotar a minha agenda aqui, né? Você não vê a China impondo a agenda dela para ninguém. Então a China começou uma reforma de toda a sua economia, o que hoje as pessoas falam que é o capitalismo de Estado, eu discordo, eu acho que é um socialismo de mercado, né? Porque o que define a diferença de capitalismo e socialismo é você ter a propriedade dos meios de produção, né? Então, se a iniciativa privada tem os meios de produção, você pode considerar que é capitalista. Os meios de produção na China são controlados pelo Estado, é do Estado, né? Existe iniciativa privada? Existe. Mas a China criou grandes conglomerados empresariais estatais nos pontos estratégicos da economia chinesa, em que eles comandam a economia. O sistema financeiro na China é público, é estatal, né? Então eles têm uma soberania monetária. É um país que é um modelo novo. Então a China, nesse período todo, de forma discreta, como são os asiáticos, né, eles foram mantendo uma certa atualização do seu poderio militar, é o maior país em extensão continental, foi mantendo o seu poderio, tipo assim, eu não quero invadir ninguém, mas eu também preciso ter uma potência para não ser invadido. Então ele manteve um investimento militar dentro das capacidades econômicas da China, a ponto de não me invada, mas eu também não sou ameaça para ninguém, não tenho. E ao longo desses 40 anos, a China foi reformando a sua economia e se tornando uma potência militar, né? Eu acho que a grande diferença da China para os Estados Unidos, voltando para o exemplo do outro, é porque a China não é imperialista, os Estados Unidos é imperialista. Os Estados Unidos, ele obriga os países a adotar a agenda que ele quer, né? Os Estados Unidos, ele é intervencionista, os Estados Unidos investem em guerras. Só que aí existe, que até uma economista chinesa que fala isso, né? A diferença dos Estados Unidos para a China, e ela inclusive dá aula nos Estados Unidos, na universidade, dá aula na London School of Economics, né? Que ela fala que nos Estados Unidos você muda-se os partidos, mas não se muda a política. A política americana é sempre a mesma, dependendo de ser democrata ou republicano. Então, para quem está lá, por isso que eu falo, se analisar os fatos e a evolução histórica, né? Para quem está no calor da paixão, acha que os democratas são contra a república. Não, eles estão brigando entre eles, mas a política americana, principalmente para o mundo, é sempre a mesma. Os Estados Unidos, ela é até mais imperialista foi com os democratas do que com os republicanos, né? E a China, ela fala que é o inverso, né? Lá muda-se os governos, mas não se muda a política, né? Não se muda o partido. O partido é o mesmo dos governos. A política muda, mas o partido é o mesmo, né? Então, a grande diferença é essa. Agora, o Trump, ele veio, digamos assim, acho que naquele vídeo que eu gosto de chamar a atenção, toda esse jeito bufão, essa bravata dele, para mim é muito mais um sinal de fraqueza do que de força. Se você é uma pessoa forte, eu não preciso chegar aqui na mesa e sair batendo se eu tenho convicção que a minha posição é forte. Não preciso fazer isso. E o que os Estados Unidos está fazendo é isso, principalmente com o Trump, né? Está fazendo é isso. Olha. Eu acho que é como se fosse aquele último suspiro. Eu preciso mostrar força agora porque eu sou fraco. Para quem analisa geopolítica, a geoeconomia mundial, os Estados Unidos, a China já passou os Estados Unidos em paridade do poder de compra. Quando você olha o dólar, não. O PIB chinês ainda é menor que o americano, mas quando você olha a paridade do poder de compra, a China já ultrapassou os Estados Unidos em todos os indicadores que você olhar. Produção industrial. E é engraçado que nesse processo da descrição dos asiáticos, né, principalmente da China, a China aproveitou o que o mundo capitalista queria utilizar a China para melhorar e continuar a reprodução, que a gente chama de reprodução do capital, a reprodução capitalista, porque todo mundo foi para a China? Em busca de mão de obra barata, né? Então, em algum momento, nesse início, na década de 80, da ascensão dessa reprodução do capital, o mundo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, estava em busca de mão de obra barata, né? Eles achavam que mão de obra barata, a China seria a fábrica do mundo. Então a Alemanha foi para lá, o Japão foi para lá,
vários países da Europa foram para lá e principalmente Estados Unidos, né? Abriram, fecharam, que é o grande problema dos Estados Unidos hoje. Ele se desindustrializou para se industrializar, principalmente na China, atrás de mão de obra barata. Então, de algum modo é como se fosse uma vingança, né? Você veio atrás de mão de obra barata, que eu forneço, monta a fábrica que você quiser, explora os meus trabalhadores. Só que a China aprendeu com isso. A China transferiu tecnologia mesmo contra a vontade de quem foi lá produzir na China. Então essa transferência de tecnologia que foi feita para a China, ela aprendeu e ficou melhor. E está provando agora que muitos produtos... A China é líder em painéis solares, em energia eólica, em carros elétricos. A China já é muito superior a qualquer outro país do mundo nesse quesito. Então a China soube aproveitar isso. Com esse modelo que ela criou, que eu chamo de socialismo de mercado, né? Não capitalismo de Estado, um socialismo de mercado, ela criou uma soberania monetária, se protegeu das crises provocadas pelo dólar. Então a China faz isso há muito tempo. Essa preocupação do Trump, vai adotar... A China já está fazendo isso há muito tempo. Ela tem uma soberania monetária, o sistema dela é estatal. Ela protege a sua moeda, criou reservas cambiais suficientes para se proteger das oscilações do dólar. Ela mantém a sua taxa de câmbio competitiva para exportar para o mundo inteiro, né? E esse negócio das moedas do BRICS, ela já faz isso bilateralmente com vários países. Inclusive já propôs fazer isso com o Brasil. Se eu tenho uma balança comercial, eu, China, você, Brasil, e a gente troca produtos, por que não fazer uma espécie de encontro de contas, né? Você está superavitário, então você tem um crédito aqui, né? Ano que vem eu fiquei superavitário, a gente abate aqui e agora você fica com crédito. Não precisa usar o dólar para isso, né? Então, até que se use e mude para esse sistema SWIFT, né, que é o sistema de compensações de transações internacionais que utiliza o dólar, que inclusive foi o sistema que eles proibiram a Rússia de entrar, quando teve a guerra da Ucrânia. A Rússia bypassou isso fazendo negócio direto com a China, sem usar o sistema SWIFT. Então, assim, os mecanismos que os Estados Unidos utilizam como força econômica para fazer a sua geopolítica, eles já não estão funcionando já há algum tempo, né? Então, esse último suspiro que os Estados Unidos está dando, verbalizando isso via Donald Trump, para mim, é um sinal de que eles realmente já acusaram o golpe e estão em franca decadência. Agora, o que me parece irracional é o Trump sair ameaçando todo mundo, inclusive seus aliados. Essa última notícia que ele teve agora, você pode me interromper se eu estiver falando muito. Não, vai lá. Essa última notícia que a gente teve agora dele fazendo um acordo com o Putin, cara, olha a sinalização que ele está dando para os aliados dele na Europa. Os Estados Unidos incentivou a guerra da Ucrânia, né? Foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, só que a Rússia invadiu a Ucrânia, se você se remeter à crise dos mísseis de Cuba, né, quando a União Soviética queria pôr míssil lá em Cuba, teve aquela crise, quase saiu uma guerra. Os Estados Unidos iam invadir Cuba. Exatamente o que a Rússia fez com a Ucrânia. A Ucrânia, enquanto ela não fazia parte da OTAN, estava num equilíbrio geopolítico ali normal. Quando os Estados Unidos começou a pressionar a Ucrânia para entrar para a OTAN e para a comunidade europeia, o Putin avisou diversas vezes para eles não fazer isso. Você vai colocar o cara aqui, meu vizinho, na minha fronteira, você vai colocar o cara na OTAN, encher de base militar. Nenhuma superpotência vai deixar fazer isso. Você não deixaria, eu não deixaria, né? Os Estados Unidos não deixou quando isso era para ser feito em Cuba. Então, quando incentivou a Ucrânia a entrar na OTAN, foi o que disparou a guerra da Rússia preventivamente. Falou, vou invadir a Ucrânia então. Invadiu. Não estou aqui julgando um julgamento moral se está certo, se está errado. É aquilo que eu te falei, eu estou isento olhando a geopolítica. Quando ele fez isso, eles incentivaram a Europa a entrar nesse negócio, e a Europa foi a que mais sofreu com a guerra da Ucrânia. Quando a Rússia cortou suprimento de gás, cortou um monte de coisa para a Europa, aquele gasoduto, Nord Stream, né? Nord Stream. Prejudicou principalmente a Alemanha. A Alemanha hoje está em decadência por causa disso. Então você imagina, eu sou Estados Unidos, sou seu aliado, vocês são a Europa. Incentivo, faço maior para a gente entrar no negócio. Aí todo mundo entrou. Agora que está vendo que fizeram todos os tipos de sanções contra a Rússia, nenhuma funcionou. A Rússia continua viva e continua mais forte que a Ucrânia. Aí agora o Trump vai e está propondo um acordo com o Putin, que na realidade a Rússia não vai perder nada. Ele vai ficar com os territórios que ela já tomou. Ele simplesmente vai encerrar a guerra. Não sei se você viu a notícia, o Trump prometendo que a Ucrânia não vai entrar na OTAN.
Ou seja, aquele motivo que criou a guerra lá atrás, agora ele voltou atrás. Aí, obviamente, eles vão falar que foi um bom acordo, saíram perdendo. Mas quem você acha que saiu perdendo nessa guerra? A Europa. A Europa está em franca decadência já há muito tempo. E essa guerra da Rússia com a Ucrânia está jogando a Europa num buraco muito maior. Porque a Europa, para manter não fez o que os Estados Unidos fez, né? Essa revolução neoliberal lá não foi tão forte. Ela manteve um estado de bem-estar social, só que a Europa colonizadora perdeu. A Inglaterra, eu não sei se estou dando um passo muito longe, né, para trás, mas a Inglaterra, as suas colônias, ela praticamente abandonou todas. A última que foi Hong Kong, saiu. Então, aquela potência colonizadora de extrair riqueza de outros territórios voltou para trás. Simplesmente não é mais essa potência colonizadora. Todos os países, a França, né, a Inglaterra, Portugal já há muito tempo atrás. Então você vê que esses países deram passos para trás, perderam nessa corrida econômica para a China, né? O Japão talvez hoje se arrependa que o Acordo de Plaza de 1985 ferrou com o Japão. Os Estados Unidos ferrou o Japão. Não sei se vocês lembram, na década de 80 existia um negócio que o Japão ia ultrapassar os Estados Unidos. Eu tenho até, eu era bastante novo, mas eu lembro quando eles compraram o Rockefeller Center, né? Tinha aquele todo comprando os símbolos americanos, o Japão vai ultrapassar. O que os Estados Unidos fez? Fez um acordo em 1985 chamado Acordo de Plaza, que ele aumentou exatamente o que o Trump está fazendo agora. Aumentou as tarifas para os produtos japoneses e desvalorizou o câmbio do Japão. Obrigou o Japão a desvalorizar o câmbio. Não sei se foi bem um acordo, né? Talvez sim um acordo, porque não sei se vocês sabem, em Bretton Woods, uma maneira de reconstruir a economia japonesa e alemã, que tinham perdido a guerra, era manter a taxa de câmbio deles artificialmente desvalorizada para eles poderem se reindustrializar depois da guerra. Tanto fez efeito e foi muito bom, né? Que a Alemanha se tornou a maior potência industrial da Europa e o Japão a maior potência industrial da Ásia, né? Antes da ascensão da China. Só que aí quando o Japão começou a ameaçar os Estados Unidos foi lá, opa, acabou a brincadeira, sua taxa de câmbio não pode ser mais essa e eu vou tarifar os seus produtos, se não me engano, em 30%. Se você olhar na história, foi exatamente quando o Japão estagnou e entrou em recessão, né? O que aconteceu? Quando isso aconteceu, a China, olhando de longe, não fazia a mesma coisa. O que a China fez? Manteve o yuan desvalorizado em relação ao dólar e assumiu a posição do Japão como potência industrial. Só que fez isso discretamente, inclusive com a ajuda dos Estados Unidos e do mundo ocidental, que foram explorar a mão de obra barata na China para continuar sendo competitiva no resto do mundo, na sua produção industrial, com as margens que o grande capital queria, né? Então, quando você olha esse cenário, agora é tarde. Quando estou te falando num livro, lá em 88, Tolkien já tinha falado que isso poderia acontecer.